Pessoal, hoje nós vamos ver aqui uma aplicação que é voltada aí para o cálculo da função f de t, né, que remete a gente um pouco à transformada inversa de Fourier, e ela se chama integral de Fourier. Então a gente vai ver aí um pouco dessa aplicação. Quando a gente quer realizar o cálculo de integrais bem complicadas, que nem os métodos de integração que nós conhecemos dá conta, a gente pode tentar utilizar uma formulação que é chamada de integral de Fourier. Essa integral de Fourier, ela também pode ser utilizada em alguns casos para o cálculo de transformadas inversas, porque como a gente vai ver a forma com que ela é definida, a gente consegue igualar a integral de Fourier à função f de t, que é a nossa função, digamos aí, de entrada na transformada de Fourier. E aí a gente viu na aula passada que quando a gente quer encontrar essa função f de t de volta e a gente tem a função transformada, a gente aplica a transformada inversa nela. Então, essa integral de Fourier que a gente vai ver na aula de hoje é uma forma também da gente encontrar esse tipo de transformada, essa função que a gente deseja. Então, vamos considerar aqui uma função f, né, que está definida aí num domínio real, tá? E aí a gente define a f dessa forma aqui. A gente vai ter que a f de t vai ser 1 sobre π, integral de 0 a infinito, ou seja, a gente tem uma integral imprópria de a ômega cosseno de ômega t mais b ômega seno de ômega t d ômega. Esses a ômega e b ômega, eles são os coeficientes aí que multiplicam o cosseno e o seno de ômega t. E eles são dados também por uma integral imprópria, que nesse caso aqui está indo de menos infinito a infinito, de f de tal, cosseno de ômega tal, d tal. Tá? E o b ômega é uma integral imprópria de f de tal, seno de ômega tal, d tal. Então, a gente consegue aí escrever a função f de t utilizando essa formulação da integral de Fourier. Então, uma dúvida que pode surgir é, será que essa integral de Fourier ela vai sempre convergir para essa função f de t? A gente pode encontrar esses coeficientes a ômega, b ômega, a gente vai, né, encontrar quem de fato é essa integral e será que ela realmente vai ser essa função f de t? O que a gente precisa de condições para fazer essa afirmação, né? Como a gente está lidando com integral imprópria, nem sempre é muito fácil da gente calcular essas integrais para poder verificar se a integral de Fourier é exatamente a função que a gente está procurando. Sendo assim, o resultado que a gente vai ver, ele dá condições para essa função f, de forma que se a gente conseguir avaliar essas condições, a gente garante que essa convergência vai existir. Então, se a gente considera a função f absolutamente integrável aí dentro do conjunto dos meus reais, né, ou dentro do intervalo de menos infinito a infinito, ou seja, o que quer dizer absolutamente integrável, né? Que na hora que a gente calcula a integral imprópria dela, do módulo dela, na verdade, isso aí converge para um número, tá? Então, quando a gente usa menor que infinito, matematicamente quer dizer que ela não tende a infinito, ela vai dar um valor numérico aí, finito, digamos assim. Então, se f é absolutamente integrável e ela é contínua por partes ou seccionalmente contínua em qualquer intervalo real, então a integral de Fourier, que a gente viu aí na equação anterior para f de t, ela vai convergir sim para f de t no ponto de continuidade e no ponto em que essa função não é contínua, a gente vai ter a média dos limites laterais. Então, parece um pouco lá com o teorema de Fourier que a gente viu, tá? Então, as duas condições para f é que ela seja absolutamente integrável em R e contínua por partes em qualquer intervalo real. E aí, a gente garante que a integral de Fourier vai convergir para ela. Então, esse teorema forneceu para a gente a condição, né, para que a integral de uma função f convirja para a própria função f, e além disso, né, deu para a gente como que a gente vai calcular o valor dessa função quando existirem aí descontinuidades nela, né? Então, porque a gente está considerando funções que são contínuas por parte, isso quer dizer que a gente aceita que tenham um número finito de descontinuidades nessa função, desde que essas continuidades elas não sejam infinitas. E daí a gente vai ver um exemplo aqui, né, de como que a gente calcula essa integral de Fourier. E, inclusive, né, como que a gente vai utilizar a integral de Fourier
para calcular uma integral que ela é bem complicada de calcular, tá bom? Então, a gente tem essa função aí, f de t, que é 1 para módulo de t menor ou igual a 1 e 0 para módulo de t maior que 1, tá? Lembrando, pessoal, que módulo de t menor ou igual a 1 quer dizer o quê? Que o t está variando aqui entre menos 1 e 1, tá? E o módulo de t maior que 1 quer dizer que a gente está considerando fora desse intervalo aí, ou seja, a gente tem que o t vai ser maior que 1, né? E o t vai ser menor que menos 1. Bom, então, basicamente, a gente está pegando toda a reta real, se a gente juntar esses dois intervalos que a gente está tratando a função f de t. E aí, a gente quer expressar essa função f de t com a integral de Fourier, tá? E, a partir daí, a gente quer calcular essa integral imprópria aqui, tá? E deduzir quem é o valor da integral de seno de ômega sobre ômega. Então, primeiramente, a gente precisa calcular os coeficientes da integral de Fourier, que são o a ômega e o b ômega. A gente viu que o a ômega é a integral imprópria de menos infinito a infinito da função f de tal cosseno de ômega tal de tal, tá? Bom, então a gente viu aqui, né, que a função f de t ela assume valor 1 de menos 1 até 1 e 0 no resto. Ou seja, a gente está calculando de menos infinito a infinito, mas a função só assume valor não nulo dentro do intervalo de menos 1 a 1. Então, essa integral aqui vai ser a integral de menos 1 a 1 da função f de t, que é 1, cosseno de ômega tal, de tal, tá? Ou seja, a gente tem uma integral aí bem simplinha do cosseno. Então, na hora que a gente resolver essa integral, a gente vai obter aqui a integral do cosseno de ômega t, que vai ser seno de ômega t, ômega tal, né, sobre ômega, de menos 1 a 1, tá? Ou seja, o a ômega vai ser igual a 2 seno de ômega sobre ômega. E agora vamos calcular o b ômega, que vai ser a integral também imprópria de f de tal. Então, a gente vai ter a mesma coisa, né? Que é 1, dentro do intervalo de menos 1 a 1, vezes o seno de ômega tal. E aí, a gente vai ter a integral de menos 1 a 1 do seno de ômega tal de tal. Ou seja, na hora que a gente integrar esse cara, a gente vai ter aqui menos cosseno de ômega tal sobre ômega de menos 1 a 1 e, portanto, o nosso b ômega vai ser igual a 0, tá? Então, a gente encontrou o a ômega e a gente encontrou o b ômega. E aí, a gente consegue substituir na forma da integral de Fourier. Então, nós vamos ter aqui que a função f de t é igual a 1 sobre π, integral de 0 a infinito, de a ômega, que a gente encontrou lá, que é 2 seno de ômega sobre ômega, vezes o cosseno de ômega t. O b ômega é 0, né? Então, a gente vai ter só esse cara aqui, tá? Se a gente quiser jogar esse 2 para fora da integral, a gente vai ter ali na frente um 2 sobre π, tá bom? Ou seja, a integral que a gente queria encontrar lá no início do exercício era justamente a integral de seno de ômega, cosseno de ômega t sobre ômega, que é esse integrando aqui, tirando esse 2 aí. Então, a gente pode escrever esse cara como sendo a integral de 0 a infinito de seno de ômega, cosseno de ômega t sobre ômega, de ômega, é igual a quem? Então, vamos jogar essa constante para o outro lado, né? Vai ficar π sobre 2 vezes a f de t. Só que a f de t é aquela função que a gente definiu lá no início, né? E aí, a gente conclui aqui a primeira parte do exercício, né? Que é a integral de 0 até infinito do seno de ômega, cosseno de ômega t sobre ômega, de ômega, é igual a π sobre 2 vezes a função f de t, que vai ser o quê? A função f de t, ela é 1 dentro do intervalo de menos 1 a 1 e ela é 0 fora desse intervalo. Então, na hora que a gente multiplicar o 1 por π sobre 2, a gente vai ter o quê? π sobre 2
no intervalo aí de menos 1 a 1. E quando a gente multiplicar π sobre 2 por zero, a gente vai continuar tendo zero fora desse intervalo, tá? Então, essa era a primeira parte, a primeira integral que a gente tinha que calcular. Então, imagine só se a gente tivesse que calcular essa integral na mão, né? Encontrar esse tipo de resposta. Isso, utilizando os métodos de integração que nós temos disponíveis até agora, seria uma tarefa muito complicada. Então, a integral de Fourier não só, né, ajudou a gente a resolver isso, mas é importante observar aqui que isso se trata de uma integral imprópria. Quando a gente trabalha com integrais impróprias, a gente não tem como trabalhar exatamente com o teorema fundamental do cálculo. A gente utiliza um limite, né, e esse limite está tendendo a infinito. Então, está aí a integral que a gente obteve. A segunda parte é a gente encontrar a integral de zero a infinito de seno de ômega sobre ômega. Bom, veja bem, se a gente obteve esse cara aqui, o que acontece se a gente substituir no lugar de t igual a zero? A gente vai ter cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Cosseno de zero é 1, o que vai sobrar para a gente aqui? Ó? Seno de ômega sobre ômega, que é exatamente a integral que a gente queria calcular. Então, vamos lá. Então, a integral, só reescrevendo aqui, né, de seno de ômega, cosseno de ômega t sobre ômega de ômega. Isso aqui vai ser igual a π sobre 2 dentro do intervalo de módulo de t menor ou igual a 1 e 0 módulo de t maior que 1. Então, para t igual a 0, a gente vai obter o quê? Integral de 0 a infinito do seno de ômega sobre ômega, que é a integral que a gente queria. E do lado direito, o que a gente vai ter? O t igual a 0, ele está em qual intervalo? Dentro do intervalo de menos 1 a 1 ou fora dele? Dentro, né? Então, a gente vai cair, ó, na primeira condição. Se a gente vai cair dentro da primeira condição, quanto que vale aí a função? π sobre 2. E aí, a gente encerrou aí a segunda parte do exercício, tá bom? Uma coisa que é interessante a gente notar, tá? Por curiosidade, é que se a gente pensa nos pontos t igual a 1 e t igual a menos 1, a gente tem uma descontinuidade, né? Porque nesses pontos, a gente vai ter uma coisa mais ou menos assim, o gráfico, ó. Então, aqui a gente tem t, né? T, e vou colocar aqui y. E aí, a gente vai ter o quê? Ó, menos 1 e 1. Então, quando a função está dentro desse intervalo, a f de t está definida aqui, ó. Uma função constante que vale 1, tá? E quando a f de t está fora desse intervalo, ela vai valer 0. Então, nesse pedacinho aqui, ó, nesse ponto aqui e aqui, a gente tem uma descontinuidade. Então, a gente encontrou uma integral que a gente sabe que vai convergir para a função, porque ela é uma função absolutamente integrável e contínua por partes, né? A gente prova isso facilmente, só calcular a integral do módulo dela, vai ser a integral de 1 no intervalo de menos 1 a 1, e a gente sabe fazer isso. Então, ela é absolutamente integrável e ela é contínua por partes. Então, a gente sabe que a integral de Fourier vai convergir para ela, tá? Bom, beleza, vai convergir para ela nos pontos de continuidade. Mas, segundo o teorema, nos pontos de descontinuidade, vai convergir para a média dos limites laterais, tá? Então, o que isso quer dizer aqui na prática? A função no ponto menos 1, que é o ponto de descontinuidade aí, 1, 2, né? Vai ser a média, né, da soma dos dois limites laterais, ou seja, o limite quando t tende a menos 1 pela esquerda, né, da função f, mais o limite quando t tende a menos 1 pela direita da função f de t, tá? Bom, e quanto que dá esse cara aqui, né? Vamos olhar essa função. Se eu estou me aproximando aqui com o limite pela esquerda, né? Então, estou vindo por aqui. Quanto que é o valor da função? A função é 0, né? Então, esse cara aqui, o limite vai para 0. E quando eu estou me aproximando, vindo da direita, quem é o valor da função aqui que está assumindo? O valor 1. Então, esse limite aqui é 1. Então, eu vou ter 0 mais 1. E aí, o meu limite aqui, né? A minha função no ponto menos 1, vai ser igual a meio. Então, ela vai assumir, ó, um pontinho bem aqui, ó. Esse aqui vai ser o f de menos 1, tá? Bom, e a função
no ponto 1. Ela vai ser o meio do limite lateral, né, de t tendendo a 1 pela esquerda de f de t, mais limite quando t tende a 1 pela direita da f de t, tá? Então, mais uma vez, se a gente tende aqui da esquerda, ó, quanto que está valendo a função aqui, se aproximando pela esquerda de 1? Está valendo 1. Se a gente vem se aproximando pela direita, quem é a função que está se aproximando ali para valores maiores do que 1? É 0. Então, a gente vai ter aqui 0. Portanto, né, a função no ponto 1 vai ser meio também. Ou seja, esse pontinho aqui, tá? Então, basicamente, a gente vai ter a função, ela vai convergir para 0, aqui vai ser aberto, aqui vai ser aberto, aqui vai ser aberto, aqui vai ser aberto. Então, exatamente na descontinuidade, ela vai ser meio. Fora da descontinuidade, se ela estiver dentro do intervalo de menos 1 a 1 aberto, ela vai valer 1. E se ela estiver fora desse intervalo, ela vai valer 0. E aí a gente utilizou o teorema da integral de Fourier. É importante a gente verificar aqui, né, comentar, que quando a f possui paridade, a gente simplifica o cálculo de a ômega e b ômega. A gente acabou de fazer isso, na verdade, né? A função que a gente viu, ela era uma função par. E aí a gente viu que o b ômega deu quanto? 0, né? Isso não foi por acaso. A gente vai ver que, assim como a gente tinha simplificação de coeficientes nas séries de Fourier, no caso da integral de Fourier, a gente também vai ter algo parecido. Bom, então a gente tem essa proposição aqui que fala justamente sobre a integral de Fourier de função com paridade. Então a gente considera aqui que a função f é uma função real que tem uma representação da integral de Fourier, ou seja, a f ela é absolutamente integrável e ela é contínua por partes dentro de todo o intervalo finito ali em R, tá? Então, vamos considerar as propriedades para f com paridade. Então, se a f é par, o que a gente vai ter aí? Que os b ômegas, que são os coeficientes que estão multiplicando o seno, vão ser nulos. E o nosso a ômega, ao invés de a gente calcular uma integral de menos infinito a infinito, a gente vai calcular só a metade do domínio, que é de 0 a infinito. E aí a gente vai multiplicar por 2. Então, a gente calcula a metade e multiplica por 2 e no final a gente vai ter o inteiro, né? Então, a representação da integral de Fourier, quando a f é par, vai ser 1 sobre π vezes a integral de 0 a infinito apenas dessa parte aqui que contém o cosseno, que foi o que a gente obteve ali no exemplo que resolvemos agora há pouco. Já para o caso do seno, né, da função ímpar, na verdade, se a função f de t é ímpar, daí o a ômega vai ser 0. E o b ômega a mesma coisa. Eu não vou precisar calcular ele de menos infinito a infinito. Eu calculo apenas metade do domínio e multiplico por 2. Então, vou ter duas vezes a integral de 0 a infinito, f de tal, seno de ômega tal de tal. Então, a representação da integral de Fourier para f ímpar não vai ter o termo com cosseno, apenas com o seno, tá? Então, a gente vai ter 1 sobre π, integral de 0 a infinito de b ômega, seno de ômega t de ômega. Então, para finalizar a nossa aula aí sobre a integral de Fourier, a gente vai representar aí a função f de t com a integral de Fourier. A função f de t é dada por t ao quadrado dentro do intervalo módulo de t menor ou igual a 5 e 0 fora desse intervalo. Então, a ideia aqui do intervalo é a mesma coisa, ou seja, o t vai variar de menos 5 a 5 fechado e vai ser t ao quadrado, né? E fora desse intervalo, ou seja, para t maior que 5 e para t menor que 5, ele vai assumir valor 0. Então, basicamente, se a gente for desenhar aqui um gráfico desse cara, então a gente tem o t aqui a gente tem o f, né, o y, e aí, dentro do intervalo aqui, ó, de menos 5 a 5, vamos desenhar o fora primeiro, que é mais fácil, né? É o 0, então vai estar aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Vai estar aqui. E do intervalo de menos 5 a 5 é uma parábola, né? Então, a gente vai ter uma coisa mais ou menos assim, tá bom? Tá meio fora de escala, mas a ideia é essa, tá? Então, aqui a gente tem duas descontinuidades, tá? Uma acontecendo em menos 5 e a outra acontecendo em 5. Então, a gente teria que verificar para onde que a função está convergindo nesses pontos também.
A gente tem que a função f de t é uma função par, né? Então, desenhando o gráfico dela, a gente viu que existe uma simetria em relação ao eixo y. Então, nesse caso, a gente nem vai precisar calcular b ômega, né? A gente já sabe que f de t é par, e aí o b ômega é igual a zero. E não só isso, né? A função f de t, a representação dela é 1 sobre π, integral de 0 a infinito, de a ômega cosseno de ômega t d ômega, tá? Bom, então vamos calcular o a ômega. Ele vai ser 2 vezes a integral de 0 a infinito da função f de t cosseno f de tal, né? Deixa eu reescrever. F de tal cosseno de ômega tal d tal, tá? Ou seja, a gente vai ter 2 vezes. Então, olha só. O nosso intervalo em que a função é não nula é de menos 5 a 5. Só que a gente está pegando metade dele, né? Então, a gente está pegando de 0 a 5. Então, a gente vai ter 2 vezes a integral de 0 a 5 de f de t, que é t ao quadrado, f de tal, né? Tal ao quadrado, cosseno de ômega tal d tal, tá? E isso aí, pessoal, é uma integração por partes, que eu não vou resolver aqui em detalhes, não, mas a gente vai obter com essa integração por partes o seguinte, 2 integrações por partes, né? Porque a gente tem um termo tal ao quadrado. Então, a gente vai ter tal ao quadrado, seno de ômega tal sobre ômega, mais 2 tal cosseno de ômega tal sobre ômega ao quadrado, menos 2 seno de ômega tal sobre ômega ao cubo. Isso tudo aqui variando de 0 a 5. Então, quando a gente aplica o limite de integração, a gente vai ter aqui. Então, vamos lá. Substituindo 5, né, e multiplicando esse 2 aí, a gente vai ter 50 seno de 5 ômega sobre ômega, mais 20 cosseno de 5 ômega sobre ômega ao quadrado, menos 2 seno de 5 ômega sobre ômega ao cubo. No ponto zero, vai dar tudo zero, né? Porque o seno de zero é zero, o cosseno de zero não é zero. No entanto, né? Aqui é 4. No entanto, né? A gente tem esse tal aqui, ó. Que quando for substituir o zero ali do limite de integração, ele vai zerar esse termo também, tá? E aí a gente encontrou quem é o a ômega, a gente consegue já escrever a nossa integral de Fourier, o f, né? A gente vai ter lá 1 sobre π, integral de 0 a infinito. Esse termo aí, a gente consegue dar uma melhorada nele, tá? Se a gente colocar, tirar o MMC aí do ômega ao cubo e colocar esse seno de 5 ômega em evidência, a gente vai obter aqui uma fraçãozona de 50 ômega ao quadrado menos 4, seno de 5 ômega, mais 20 ômega cosseno de 5 ômega sobre ômega ao cubo, que multiplica cosseno de ômega t vezes d ômega. Então, essa aqui é nossa representação da integral de Fourier, tá? Então, a função, a integral, né, vai convergir para a função nos pontos de continuidade e nos pontos de descontinuidade vai convergir ali por limite, para a média dos limites laterais, tá bom? Então, fica aí de exercício para vocês calcularem essas médias dos limites laterais, que eu acredito que vai dar ali 12,5 em cada descontinuidade, né? Não calculei, mas eu acredito que seja isso. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro o cálculo da integral de Fourier e que a gente utiliza ela para calcular coisas específicas, para escrever a função f de t, para calcular integrais difíceis, né? Então, basicamente, essa aí é a nossa aplicação da integral de Fourier e até a próxima aula.